Mundo Sem Fim viajou para falar o que é o comunismo, né? Então, a gente vê aqui claramente o Renan, ele definitivamente não está em Cuba, né? Como dá para ver. E como eu sei que ele não está em Cuba, porque esse cenário aí de fundo é um Projac diferente. Não é o Projac de Havana, é o Projac de Moscou. É tipo a cena da novela, né? Do cenário no Rio de Janeiro, e tem esse daí. Vamos ver aí o que é o comunismo. Bom dia, galera. Bom dia. O vídeo de hoje vai ser bem teórico, né? Basicamente eu falando, mas decidi fazer isso enquanto ando pelas ruas aqui de Ekaterimburgo para ficar menos chato. Lembrando que esse vídeo foi feito há 2 anos atrás, tá bom? Mas não se preocupem que no próximo vídeo a gente vai mostrar a cidade. A Michelle tá aqui, falou que não vai aparecer nesse, porque é só pra falar, mas diga oi. Já apareceu. Oi, gente. Deixa o Renan falar sozinho, porque ele ficar falando e eu fazer cara de paisagem não rende. Enfim, achei importante gravar esse vídeo porque daqui pra frente a gente vai ouvir falar muito de comunismo, de socialismo, de União Soviética, de Guerra Civil Russa, de czar. E pra quem tá totalmente perdido na história vai ser legal. Vou dar um resumão para vocês conhecerem e poder aproveitar melhor os próximos vídeos. Então é isso aí. Hoje é dia de introdução ao colonismo! Colonismo! Junto com Renan. Então a gente vai aí fazendo essas pequenas contribuições aos apontamentos que o camarada Renan vai trazendo. Vamos que vamos. A gente sabe que esse tema comunismo, socialismo é um tema bem polêmico. A gente não quer causar polêmica, vamos tentar passar a informação da maneira mais imparcial possível. Já era, não tem como. Não tem como, é gostoso demais esse tal de comunismo. Focar nos eventos históricos, porque hoje em dia tem gente que odeia o comunismo, diz que o comunismo matou mais que o nazismo, não sei o quê. Tem gente que admira o comunismo como filosofia, mas diz que os ditadores aí, Stalin, Mao, sei lá quem, deturparam totalmente a ideia. Também a linha errada, viu? Só a linha errada por enquanto. O que eles implementaram não tinha nada a ver com as ideias do comunismo. Sabe por que não tem nada a ver, gente? Sabe por que essa também é uma linha errada? Porque todo marxista que vai dizer que existe uma projeção ideal do que seria o socialismo, não é um marxista. Porque o materialismo histórico dialético, que é o princípio filosófico por onde o Marx vai escrever e elaborar sobre o socialismo científico, é um princípio filosófico que demanda de quem tá realizando a análise a sua ligação com a realidade, tá ligado? Porque, tipo, é o seguinte, o Marx, ele vai fundar o materialismo histórico dialético exatamente na perspectiva não de imaginar o que seria o ideal, né? Então não é imaginar o ideal do socialismo, não é imaginar o ideal de nada disso, mas sim as questões reais e as questões que estão dispostas na realidade. Então, toda vez que um marxista fala, ah, não, esse não foi o socialismo de verdade, esse não foi o comunismo que Marx pregou, né? Eu já ouvi falar isso, que Marx pregava o comunismo. Ele pegava e ficava, comunismo! Ficava assim nas pessoas. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que acontece é o seguinte, o marxismo, ele é uma ciência do proletariado que demanda a nossa conexão com a realidade material. Então não existe um socialismo ideal, não existe o socialismo correto. O que a gente tem são movimentos políticos, marxistas-leninistas, que, de acordo com o tempo, com a conjuntura, com o processo histórico em que eles estão inseridos, eles vão tomar decisões. E essas decisões vão ser entendidas como certas ou erradas, né? Eu não diria nem certas ou erradas, mas talvez bem-sucedidas ou mal-sucedidas na perspectiva da construção do socialismo ao longo do tempo, né? Então não tem como averiguar isso de imediato. Agora, todo mundo que fala que o socialismo da União Soviética, ou o socialismo chinês, ou o socialismo cubano, não é o socialismo de verdade, é porque tem uma visão muito dogmática sobre o que é o marxismo, e uma visão muito idealista, né? Porque não existe socialismo de verdade. Porque isso vai depender da conjuntura, vai depender das questões materiais do presente. Então é isso, só queria fazer essa pequena introdução. E tem gente que defende os dois lados, né? Diz que comunismo é bom e os caras fizeram o que tinha que fazer e que muita coisa é exagero dos Estados Unidos. Verdade. E tem a grande maioria de nós que tá perdida no assunto. Então o vídeo é focado nessa galera. Se você já tem uma opinião formada, se você é extremista e não quer saber de nenhuma ideia contrária à tua, então nem perca tempo vendo esse vídeo. Boa, camarada Renan, dê a ordem. A ideia do comunismo, né, o conceito dele, é muito antigo. Trata-se basicamente da ideia de uma sociedade sem governo, sem propriedade, sem bens, sem nada, onde... Sem propriedade privada dos meios de produção.
seja tudo de bem coletivo. Sem classes. Alguns até comparam a ideia do comunismo com a de uma colmeia de abelha, onde todas as abelhas são operárias, nenhuma é maior que a outra, todas trabalham pelo bem da colmeia. Tem aí a rainha, né, mas a função dela não é de liderança, nada, é só uma função diferente. Essa perspectiva é um pouco problemática porque dentro da colmeia existe essa certa hierarquização, né? A gente trata no comunismo, essa ideia do comunismo numa sociedade sem classes, né? E sem classes, portanto, não há mais a necessidade de um Estado, que seria essa organização que diminuiria os antagonismos de classe ou realizaria a dominação jurídico-burocrática e militar de uma classe sobre a outra. E tem muitos historiadores que defendem que o comunismo já existiu, já funcionou, mas em grupos Isso muito pequenos. Em tribos, Talvez. em pequenas famílias, no máximo algum conjunto de aldeias, né? Mas que a ideia nunca se expandiu assim a nível de um império, de um país. Mas a ideia de comunismo que a gente conhece hoje começou a surgir aí no século XVIII, XIX, foi ganhando força, que foi bem na época da Revolução Industrial. As cidades começaram a se industrializar e aí aumentou muito a desigualdade social, né? O povo ia trabalhar nas indústrias, trabalhava em condição miserável, 14, 15 horas por dia, para ganhar um salário merreca, não tinha direito trabalhista, não tinha nada, crianças trabalhavam. Então alguns pensadores começaram a questionar, né, essa desigualdade social, onde ia parar, pensar em modelos mais justos. E aí no século XIX surgiram dois nomes importantes, né, que deram força à ideia, que foram Marx e Engels. Tá maluco? Ó, até o Renan até sorri. Não é uma coisa linda? Esses caras diziam, né, que em algum momento da humanidade o ser humano começou a explorar o ser humano. Fosse na forma de escravo, fosse senhor feudal explorando o servo, fosse o burguês explorando o trabalhador. E que isso tinha que acabar, que É a luta ia de acabar, classes. que o futuro da humanidade é uma sociedade igualitária, onde não houvesse classes sociais, não houvesse propriedade. Acho que sociedade, essa é uma coisa que as pessoas costumam cair bastante, né? Essa ideia de sociedade igualitária. Marx e Engels nunca defenderam essa perspectiva, né? E é um erro bastante comum, né? Não é nem uma puxada de orelha nem nada disso. Mas é muito louco porque o que eles defendem é que cada um tenha acesso ao fruto do seu próprio trabalho e que todos trabalhemos coletivamente pelo bem comum. E que o trabalho não se torne um instrumento de exploração das classes dominantes para as classes dominadas, tá? O que se defende, na verdade, é a expropriação da propriedade privada dos meios de produção. Então, o tiozinho que tem uma farmácia, que tem uma quitanda, ele não seria expropriado. Quem seria expropriado seriam as grandes drogarias, seriam os grandes mercados, que são basicamente os setores que controlam, por exemplo, o fluxo de venda e compra de alimentos, de produção. E no caso da farmácia, toda a rede da indústria farmacêutica, né? Não houvesse governo, não houvesse nada. E aí surgiu o termo comunismo, né? Que seria essa sociedade perfeita, extremamente evoluída, sem territórios, sem bens, sem nada, onde tudo fosse de bem coletivo, onde não havia classes sociais e as pessoas trabalhariam por prazer. Porque não é exatamente por prazer, né? Acho que existe um processo de desalienação do trabalho, mas existe uma noção de trabalho coletivo que é muito mais importante. Elas sabiam que o trabalho delas, o fruto do trabalho, ia servir para enriquecer elas e a sociedade. E beleza, não verdade. um patrão ou o que fosse. Só que para chegar nessa sociedade perfeita, os explorados precisavam de alguma forma tomar o poder. E isso não viria fácil, porque os exploradores nunca iam abrir mão do poder deles. Verdade. Então teria que ser por meio de uma revolução ou algo assim. Isso dentro da perspectiva marxista-leninista, né? Isso a gente vê em vários textos, né? Desde Marx e Engels, nas cartas que eles debatem a questão do uso da violência. A gente vê isso em Lenin, o Estado da Revolução. A gente vê isso em Lenin, Duas Táticas da Social-Democracia. Existem vários elementos que acabam girando para poder explicar essa necessidade da construção de um processo revolucionário. E não significa que os marxistas-leninistas não defendem
defendam, por exemplo, a democracia contra o fascismo, porque nós comunistas sabemos que dentro de um regime democrático liberal, né, é muito mais fácil para a classe trabalhadora se organizar do que num regime fascista, por exemplo. Então a gente faz essas defesas, nem pro reformismo, então a gente achar que dá para construir o socialismo pela via do Congresso Nacional, por exemplo, mas também não reverberando para um lado mais esquerdista da coisa, né, que é justamente esse lado de ou revolução ou nada, né? Não, a gente tem que entender, então a gente volta no ponto lá do começo do vídeo, tem que entender que o materialismo histórico dialético é uma filosofia que tem como elemento central a análise da realidade. Então a gente tem que olhar a realidade, como ela está disposta diante de nós, quais são as condições que estão dispostas diante de nós e construir a partir dessas condições para justamente em algum momento superar essas condições e elevar o nosso discurso e o nosso trabalho. E aí, quando esses caras tomassem o poder, eles iriam criar um período de transição, né? Para esse período seria chamado socialismo, que seria um... E por enquanto o Renan tá pianinho, bonitinho, tá maravilhoso. Estado único, estado de partido único extremamente forte, liderado pelos trabalhadores, né? Que se chamaria a ditadura do proletariado. Nossa, você viu? A pomba é da ABIN. Elas tentaram atacar o Renan. Você viu? Ó, de novo, ó. Todas elas estão ali de boa. Quando ele começa a ditadura do proletariado, aí vem esse robô do governo, ó. Trabalhadores, né? Que se chamaria a ditadura do... Ó. Aí as pombas ativaram o chip e falaram, atacar! É isso, é a pomba da CIA. Proletariado. As indústrias, as terras, tudo seriam tomadas pelo Estado. E esse Estado teria o trabalho aí de educar as pessoas, de equilibrar, de fazer toda a parte difícil, né? E aí quando tivesse tudo equalizado, aí o Estado deixaria de existir, não precisaria mais Estado, porque a sociedade já estaria pronta para viver sem um Estado. Então, basicamente, essa é a diferença de socialismo e comunismo, né? Caralho, explicou perfeito. O comunismo seria uma sociedade sem governo e o socialismo seria a ditadura sem Estado e sem classe, que levaria ao comunismo. Ou seja, quando você fala então hoje a ditadura comunista, isso não existe. Na verdade, o comunismo nunca existiu em nenhum país, né? Nunca nenhum país conseguiu evoluir para o comunismo. Perfeito. E provavelmente nunca vai. E aí não, Renan. Aí não, Renan. Mas um dia, calma. Eu diria calma. Esse vídeo foi feito há 2 anos atrás, né, gente? As condições históricas mudaram muito de lá pra cá. Pelo menos não no curto prazo. Ah, moleque, veio a redenção imediatamente. E nisso ele tá certo, né? Caralho, ufa, essa passou pra... Pois bem, aí no fim do século XIX, começo do século XX, a Rússia ainda era um país extremamente atrasado. Eles não tinham constituição, não tinham nada, eram governados pelo czar. A palavra czar vem de César, né? E era o... Nicolau II, que também foi de Drake e Josh. Líder absoluto. A palavra dele é que mandava. E esse czar estava com a popularidade extremamente baixa, porque as pessoas estavam morrendo de fome nos campos. A Rússia começava a se industrializar, então estava tendo o trabalho sofrido dos operários. A Rússia tinha recentemente saído humilhada da guerra contra o Japão. E o czar ainda inventou de meter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E a população era contra, porque eles iam para frente de batalha só para morrer, porque o país já não tinha munição, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então aí era o cenário perfeito para estourar uma revolução. E aí a ideia do... Tem uma coisa que é muito louca, só para poder fazer alguns relatos breves sobre isso, que é muito doido a gente ver como nas cartas que o Lenin troca, sobretudo depois da tentativa de revolução em 1905, como os bolcheviques não tinham tanta perspectiva que a revolução fosse acontecer, tá ligado? Então isso é um negócio muito interessante, que muitas pessoas me perguntam às vezes, Gustavo, quando vai ser o momento da revolução, né? Em que parte da história a gente vai realizar isso? Eu acho que é fundamental a gente entender uma coisa, que é o seguinte, as contradições da sociedade, elas vão, ao longo do processo de desenvolvimento histórico, aparecendo, tá ligado? Então elas vão aparecendo cada vez mais, sobretudo que a gente tá no capitalismo, né? Então essas crises que são geradas por várias questões relacionadas ao capitalismo, né? No caso da Rússia,
Rússia era a concentração de terra, o envolvimento na guerra, etc e tal. Tudo isso vai acabar gerando um processo de contradições que vão começar a escalar. Só que aí vai chegar um determinado momento em que essas contradições não vão mais conseguir ser contidas pela estrutura burguesa, pela estrutura social que está vigente. E é nesse momento que a gente vê a explosão de uma grande ebulição social. Então, eu acho que a pergunta fundamental não é quando a revolução vai acontecer, porque exatamente nós marxistas não temos bola de cristal. A gente não sabe disso. Agora, a gente sabe que as crises que são geradas pelo capitalismo, que esses processos históricos que estão em desenvolvimento, vão acabar desembocando em grandes mobilizações sociais, em grandes crises sociais, em algum momento. E aí a grande questão é, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: será que nesse momento que estourar a ebulição social, os comunistas estarão prontos para se tornarem a vanguarda e a liderança do proletariado? Essa é a questão central. Porque não é como se a gente fosse convocar, né, chamar um evento no Facebook, colocando Revolução dia 24 de novembro, né? Agora, tá marcado, pá, todo mundo nas praças das suas cidades, vamos que vamos, pay. Não é assim que funciona. Essas oportunidades irão surgir, tá ligado? Da mesma forma como, por exemplo, a gente vê que existe um crescimento do nosso campo, do campo comunista, com o ano de 2022, com o ano de 2021. Por quê? Porque a crise que foi colocada pelo governo Bolsonaro, pelas condições do capitalismo, acabou tornando propícia a expansão dessas ideias, né? A expansão dessa perspectiva mais radicalizada de transformação da sociedade. Então isso permite com que a gente possa crescer enquanto grupo e que a gente possa se preparar para esse momento, tá ligado? E aí, quando esse momento chegar, a gente vai ter que estar preparado para isso e para tomar todas as ações que serão necessárias para dar prosseguimento a esse processo. O comunismo começou a se popularizar, principalmente entre as classes mais pobres. Porque imagina, né? Você é um trabalhador que trabalha lá, se mata de trabalhar, não tem dinheiro nem para comer, e alguém fala: "Ô, já ouviu falar de comunismo? No comunismo os trabalhadores são os donos das indústrias, então a gente vai virar patrão, a gente vai ter condição melhor, vai ser igual, não vai ter os ricão lá que não fazem nada e só torram dinheiro." Então imagine, né? A galera começou a apoiar, porra, que legal esse comunismo. Começaram a surgir organizações de trabalhadores que... Esse comunismo é muito legal mesmo. Discutiam as ideias. Esses caras chamavam sovietes nessas organizações. E surgiu também um partido forte socialista, que depois ficou dividido, né, entre os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram os mais radicais, que queriam revolução, que o proletariado tinha que tomar o poder, nem que fosse a força. E os mencheviques, que eram os burgueses safados, eram mais né? light, aí falavam: vamos com calma, né, uma coisa de cada vez. Que eram a favor da permanência na guerra, eram compostos e apoiados por liberais, então defendiam aí uma transição para uma democracia burguesa para depois realizar o processo revolucionário. Aí é viagem, né? E aí teve dois grandes eventos que marcaram aí o começo da revolução, né? Um deles foi em 1905, quando um grupo de trabalhadores rumou até a frente da casa do Czar, o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, fazer um protesto pacífico pedindo melhorias nas condições. E foram recebidos a bala. O Czar mandou a guarda imperial atirar nos caras, e aí os números variam, né? Mas estima-se aí entre 1.000 e 4.000 mortos. Alguns defendem que o Czar não deu a ordem, que a guarda... Renan largando informações sem ter cola. Exatamente. Quantos gimos ricos são necessários para dar um Renan? A resposta é desconhecido, né? Porque ninguém colocou tantos gimos ricos num mesmo ambiente. Então não dá para saber. A guarda tomou atitude por conta própria, mas enfim. Aí que derrubaram a popularidade do Czar mesmo, e alguns consideram aí o começo da Revolução. Depois, em 1917, aconteceu uma cena parecida. O povo foi lá protestar. Dessa vez o Czar mandou a guarda atirar e a guarda se recusou. Muitos guardas ficaram do lado da população, falaram: não, a gente quer o que eles estão pedindo. E... Imagina a cara do Czar quando isso aconteceu. Cossacos, atirem na população! Cossacos, pessoal, por favor, eu amo vocês. Desculpa, tava doidão. E foi aí que o Czar caiu. Acabou o reinado do Czar. Foi instaurado um governo de transição, uma Assembleia Constituinte, para tentar reorganizar a Rússia. Mas aí já os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, já estavam fortes.
Eles foram para Saudades. cima, tomaram o poder e estourou a Guerra Civil Russa. De um lado, os bolcheviques, que era o Exército Vermelho, e do outro lado, o Exército Branco, que era basicamente todo mundo que era contra os bolcheviques, né? O Exército Branco, que era composto por 14 potências imperialistas, fora as forças monarquistas e as forças mencheviques, né? Mano, é suavinho. Guerra Civil Russa, ó, suave. Suave. Guerra interimperialista, né? Mas enfim. As pessoas que eram menos radicais, os nobres, as pessoas que apoiavam o czar. E aí teve também o Exército Verde, que era contra os dois, o Exército Preto, que era dos anarquistas. Mas a guerra se concentrou nesses dois lados mesmo. O Exército Branco era apoiado por vários outros países também, que não viam com bons olhos, né, o avanço do comunismo, socialismo, essas coisas. Claro e que o não, Vermelho né? tinha o apoio da Alemanha, porque os bolcheviques disseram que sairiam da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Essa era a principal proposta deles. Mesmo que para isso Exatamente, era um grande arco-íris de exércitos. Um arco-íris de destruição e caos. tivessem que abrir mão de um monte de território. Pois bem, os bolcheviques ganharam a guerra, a família do czar foi assassinada. Inclusive foi nessa cidade. Amanhã a gente vai mostrar o local onde eles foram mortos. Mano, é muito foda, né? O Renan é muito fofo. O Renan e a Michelle são muito fofos. Eles tiveram a preocupação de colocar o asterisco embaixo falando: ganharam a guerra civil, hein? Não a mundial. Porra, é isso, entendeu? É isso. Olha a preocupação em explicar um negócio direitinho, trazendo tintim por tintim, do que o Gimo Rico lá falando um monte de groselha, de asneira, mentira e desinformação. Mano, é isso. Honestidade e humildade, velho. Você tá maluco? Renan, Michelle? Um dia a gente vai dar rolezinho junto, hein? Não tem jeito! E contar um pouco mais da história. E aí Lenin tinha um destino difícil pela frente, porque ele estava com o país devastado, arrebentado, popularidade já não estava uma maravilha, porque o povo falava, né, porra, mas ficou pior ainda agora, não tem comida, não tem nada. Para piorar, pouco tempo depois Lenin morreu, ele já estava bem doente. E a sucessão dele ficou dividida, né, entre Stalin e Trotsky. Stalin acabou tomando o poder. Vale aqui só ressaltar algumas questões, né? Primeiro, sobre a oferta de alimentos ou de recursos. A Rússia era um país que era industrialmente atrasadíssimo, né? A população camponesa já passava fome há muito tempo, né? Os surtos de fome que existiam e que ceifavam a vida de milhares de pessoas eram recorrentes na história do Império Russo. Então esse é um primeiro ponto, né? Então se isso já era recorrente num estado de normalidade política, que era na época do czarismo, isso aí se intensifica ainda mais, né, durante a chamada Guerra Civil. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil, né? Porque por mais que a gente estude na escola que a Guerra Civil acabe em 21, 22, existem focos de batalhas da Guerra Civil no interior do território russo, na Ásia Central, até 1925, 1926. Então bem mais pra frente, tá? Isso tem uma longa duração. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, sobre a história da União Soviética, no final do vídeo eu vou recomendar um curso muito bom que o Classe Esquerda tá oferecendo, tá? E durante o período de Stalin, a Rússia progrediu muito. Deixou de ser aquela nação atrasada e se tornou... Ah, e uma outra coisa, não é que Stalin tomou o poder, tá? Não é que houve esse movimento de um golpe de Estado para que ele pudesse controlar todas as instâncias do partido e da organização. Stalin foi eleito como secretário-geral pelos soviets. É isso. Stalin foi eleito como secretário-geral pelo partido. É isso. Essa foi a tomada de poder. Tornou uma das maiores potências, brigando aí diretamente com os Estados Unidos, como pela liderança mundial. Foi a primeira a mandar homem para o espaço. O analfabetismo foi reduzido a quase zero. Então, em termos de progresso, foi ótimo para a Rússia, que agora já se chamava União Soviética. Mas tudo isso teve um custo, né? E só para esclarecer, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas inclui vários países, cobria 1/6 do globo terrestre. O governo do Stalin era extremamente opressor. Quem era de oposição era perseguido, era preso. Alguns aliados até eram presos só por ter ideia diferente. Muita gente foi mandada para as gulags, que eram campos de trabalho forçado na Sibéria. Para lá iam desde opositores até assassinos e o que fosse. Onde as pessoas faziam um trabalho extremamente pesado, em condições desumanas. Foi nesses trabalhos que acabou desenvolvendo nesse lado da Sibéria do país. As pessoas tinham que sobreviver e aí iam quebrar pedra, iam construindo cidades. Teve um caso que ficou posteriormente famoso, que foi a ilha de Nazino,
que diz que cerca de 6 mil prisioneiros foram mandados para lá, para uma ilha fria, sem abrigo, sem... Aqui vale só ressaltar o seguinte, né? Ele tá se referindo ao período que é conhecido como o Grande Expurgo, né? Um período ali entre 1932 e 33 e tal, que a gente tem, basicamente, vários processos que são abertos contra muita gente, né? E vale a pena ressaltar que isso não era uma iniciativa de Stalin, né? Não era algo que vinha única e exclusivamente de Stalin como uma ação, né, deliberada da maldade, nem nada disso. A gente tem várias organizações, a gente tem várias lideranças da União Soviética que vão realizar esse processo. O mais famoso deles é o Marechal Yukov, realmente vai expurgar uma galera, julgar uma galera, e existia o crescimento de uma noção muito histérica do que estava acontecendo, né? Então é mesmo uma histeria coletiva que tomou conta desse processo nessa época pela União Soviética, né? Mas assim, gente, isso daí é uma das narrativas anticomunistas mais fortes que tem, assim, sabe? Porque é isso, existe um grande debate sobre isso ainda. Tem várias obras que falam disso. Eu recomendo muito um livro da Wendy Goldman, que é Terror e Democracia na Era de Stalin. Então, a historiografia ocidental, por exemplo, ela fala de 7 a 8 milhões de pessoas mortas e tal, quando na verdade os registros que se tem, né, os mais radicais, ou seja, os menos conservadores desses registros, apontam para 750 mil mortes, 800 mil mortes, o que é muita coisa, né, diga-se de passagem, só que é aquele negócio, né, existe uma inflada disso pela historiografia ocidental, fora que é importante ressaltar que a União Soviética era um lugar que havia acabado de passar por uma guerra civil, invadida por potências imperialistas, e a gente tinha realmente casos de sabotagem, né? A gente tinha casos de várias organizações imperialistas, monarquistas, até alguns focos de ação trotskistas que tinham como intenção minar esse processo, né? Então como é que você faz para poder desenvolver essa sociedade nesse esquema? Complicado, né? É difícil. Sobre os gulags, os gulags eles eram uma invenção anterior da União Soviética, tá? Os gulags existiam há muito tempo. E os gulags, até ali o comecinho da Segunda Guerra Mundial, eram campos de trabalho em que as pessoas passavam tempo trabalhando e num processo de reeducação revolucionária. E os gulags não tinham uma grande intenção de fazer uma exploração de um trabalho tão intenso que levaria as pessoas até a morte, por exemplo. Essa lógica, ela acaba se tornando verdadeira, sobretudo ali no comecinho de 1936, 37, porque já existe ali uma visão geopolítica da União Soviética que haveria o desenvolvimento de uma guerra, né? Que seria a Segunda Guerra Mundial. E aí, nesse contexto, os gulags acabam realmente ganhando essa posição de ser um lugar que vai produzir muito para poder abastecer materialmente a União Soviética quando esse conflito estourasse, né? Mas acho que vale a pena aqui dizer que boa parte da crítica que existe, por exemplo, aos gulags, é uma crítica de caráter moral, né? É uma crítica de caráter ahistórico, que não tenta entender qual que é a estrutura, qual que é o contexto. Não justificar, não é isso, mas é entender realmente pelas fontes, é realmente entender pelas análises do que estava acontecendo, porque fica parecendo que o Ocidente não tinha campo de trabalho forçado, e a gente tem até hoje, né, nos Estados Unidos, é o lugar que mais tem presídio privado no mundo, e é basicamente o país em que a gente tem aquela imagem cultural dos presos todos enfileirados, com corrente no pé, com a corrente no pé, quebrando pedra, né? A 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é aquela que acaba com a escravidão, vai colocar que a escravidão, nenhuma pessoa poderia mais ser escravizada, a não ser que ela fosse uma criminosa. Então vai haver um surto de aprisionamento nos Estados Unidos, sobretudo a partir da década de 70, para poder alimentar essa indústria de trabalho forçado, de trabalho gratuito, de trabalho escravo, né? E que beneficia os donos e acionistas das prisões privadas, né? É isso, basicamente. Comida sem nada, para que se virasse para sobreviver. E aí foi episódio, teve canibalismo, teve tudo lá. Outro caso famoso também foi o Holodomor, em que Stalin, para derrotar os inimigos dele na Ucrânia, proibiu a entrada de comida no país, então aí milhões de pessoas morreram de fome, mas a gente fala desses casos nos próximos vídeos. Então, né, mais uma vez aí, fazendo aqui a reflexão, 32, 33 a gente tem, os expurgos eu acho que são posteriores, os expurgos são de 36 e 37, eu errei a data aqui. Mas o chamado Galadomor, né, ou o chamado Holodomor, ele é um evento que foi criado pela historiografia de extrema-direita ucraniana, que serve basicamente como um combustível ideológico para poder colocar no mesmo pé de igualdade o que teria sido o Holodomor e o Holocausto que de fato aconteceu. A grande questão é que na Ucrânia houve morte por fome. Sim,
Sim, houve morte por fome. Só que a questão é que essas mortes não foram causadas por fomes deliberadas por parte do governo soviético. Não existe nenhum, diferente dos expurgos, por exemplo. Porque tem documentação, tem um monte de coisa que faz esse apontamento. Não existe um documento, não existe uma referência, não existe nada em relação a isso do período que aponte que houve algum tipo de intencionalidade por parte do governo de Stalin em realizar essa ação, né? Que levou os ucranianos à fome. E a grande questão é que essa fome, ela era, como eu havia falado lá no comecinho do vídeo, ela era um processo histórico muito comum ao longo de todo o Império Russo. Se a gente parar pra pensar, em 1921, quando acaba a Guerra Civil oficialmente, né, ali na parte ocidental da Rússia, que era a parte mais industrializada, que acaba ganhando mais esse destaque, o Império Russo, que havia durado 400, 500 anos, manteve suas contradições, manteve seus problemas, né? Então acho que é importante a gente ressaltar isso. Essas crises de fome, elas voltariam a aparecer porque existiria um problema estrutural na União Soviética que não conseguiria ser sanado da noite pro dia, sobretudo depois de uma guerra civil e sobretudo depois porque a União Soviética acaba ficando isolada do mercado mundial. Então ela sequer conseguia ter acesso à tecnologia, ter acesso aos bens e produtos para poder desenvolver a sua produtividade, tá ligado? E aí, se a gente parar para pensar proporcionalmente, essa fome ela não aconteceu só na Ucrânia, ela aconteceu na Ucrânia, na Romênia, no Cazaquistão. Então ela acontece em vários lugares diferentes por uma série de condições, não por uma deliberação de Stalin, uma deliberação do Comitê Central do partido, porque vai ter também gente que vai falar que o Holodomor prova ali como os russos odeiam os ucranianos. Gente, Stalin nem russo era, o cara era georgiano. O Khrushchev, se eu não me engano, ele era ucraniano e descendente de judeu, sabe? Então você tinha um comitê central ali de pessoas que era formada não só por russos, mas por pessoas de vários locais, né, de vários territórios da antiga União Soviética. E aí o que acontece é, existe um processo, né, uma necessidade de coletivização dos campos, sobretudo depois da abertura do primeiro plano quinquenal, em que haveria a necessidade da produção de excedentes de grãos para o Estado, e esse excedente de grãos seria transformado posteriormente em capital para ser vendido para algum país que ainda mantivesse essas relações comerciais, porque nem todos cortaram, né? Os principais cortaram, mas a União Soviética vai tentar criar essas relações. E aí vai ter a venda desses grãos, e esses grãos vão se tornar o acumulador de capital para garantir com que a União Soviética pudesse comprar máquinas, pudesse comprar recursos para se industrializar, para poder se desenvolver. Só que nesse processo o que acontece é o seguinte, existe uma classe de pessoas, sobretudo na Ucrânia, que sempre foi o celeiro do Império Russo desde sempre, chamado kulaks. Com K. Kulaks com K. Os kulaks, eles nada mais eram do que camponeses ricos que haviam conseguido acumular riqueza e acumular campos para poder produzir grãos. Durante esse processo da coletivização, existiu uma ordem por parte de Stalin de não realizar esse processo forçosamente, né? Então não expropriar isso à força dos camponeses. Só que muitos kulaks, que eram pequenos burgueses, não queriam perder o seu ganho, né? Não queriam perder aquilo que eles haviam conseguido acumular. Então eles passam não só a não entregar suas propriedades, como havia sido determinado, como eles passam a boicotar a produção de grãos. Então eles vão estocar grãos para que a população ucraniana não tenha acesso à comida, né? Já que eles vão ter seus grãos retirados, então meio que foda-se. E isso é uma prática que vai se tornar bem comum. A contenção de grãos, a destruição de plantações, a recusa em fazer esse processo de expropriação, tá ligado? Então isso aqui é fundamental. Existiu fome na Ucrânia, isso existiu de fato. As pessoas morriam de fome mesmo na Ucrânia. Só que a narrativa que é construída com o Holodomor, com o Galadomor, como ele também é conhecido, é uma narrativa que é construída sobretudo pelo imperialismo, sobretudo pela uma facção historiográfica de direita e de extrema direita. Não é à toa que você só ouve falar de Holodomor por fontes historiográficas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França ou de historiadores e jornalistas da ex-União Soviética profundamente anticomunistas, tá ligado? Então existe um processo aí de difamação histórica para poder destruir a imagem da União Soviética nesse processo. Enfim, esse é um resumão do que aconteceu. E é por isso que a União Soviética... Exatamente. Para quem tiver mais interesse, tem o vídeo do Ian, que é muito completo sobre esse assunto, e tem também vários podcasts que o Rodrigo Yanez gravou sobre esse tema. Muito, muito bom. Acho que tem muitos críticos, né? Porque, no fim, que muita gente diz que ela não difere em nada dos outros países que teve exploração, porque aqui eles se desenvolveram, mas também às custas de explorar os prisioneiros, os opositores políticos, então que não teve nada de comunismo nisso. Foi só mais uma sociedade com diferentes classes sociais e exploração. É meio torta essa lógica. Para quem curte, leia aí um livro legal que explora um pouco essa história, é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ah, não. É uma fábula de
mas tudo bem, foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás, o vídeo envelheceu mal, 2 anos atrás, tá bom? Ei. 2 anos atrás. Dá esse recado aqui. Revolução dos Bichos é uma dessas obras que é utilizada com muita frequência pelos anticomunistas para poder divulgar essa narrativa, tá? Então não é de surpreender que ele faça parte, né, desse conjunto de literatura que é passada como hegemônica, beleza? Mas é isso. Eu vou passar pano para Renan e Michele até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Gente, porque o negócio é esse, né? Todo mundo que tá aí no chat nasceu sabendo que a Revolução dos Bichos foi escrita por um delator filha da puta que era o George Orwell? Não, né? Não nasceu sabendo isso. Da mesma forma como eu também não nasci sabendo isso. Então, é isso aí, chat. Tamo todo mundo aprendendo, todo mundo aqui superando as contradições. E é isso, gente. Um beijo. Renan, Michele, vocês são incríveis. Uns animais que tomam o controle da fazenda. E aí o livro ilustra bem a ideia, né? Do que os animais queriam e do que realmente aconteceu. O livro é uma paródia. Os porcos aí representam... Um deles é o Stalin. E o livro é interessante porque o escritor, ele era socialista, ele era do Partido Socialista. Então ele está fazendo uma autocrítica, né? Não é só uma crítica falando, o socialismo... É que é foda porque o Orwell é daquela turminha socialista, que é aquele lance meio, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum, tá ligado? Uma idealização muito grande do processo histórico. E uma idealização muito grande do que é o socialismo, né? Enfim, lamentável. O comunismo é uma porcaria. Ele fala, eles queriam chegar nisso, eles tinham boas intenções, a população, só que foi deturpado. Tem 2 vídeos muito bons sobre isso. Um que eu reajo ao Kim Kataguiri, que é um livro que ele fala sobre a Revolução dos Bichos, e um do Jones Manuel falando sobre a Revolução dos Bichos. Excelentes conteúdos para dar uma olhadinha nisso. Enfim, vale muito a pena a leitura. O livro é pequeno e a leitura é bem simples, então é bem legal ler, conhecendo a história. E casos similares aconteceram em outros países também, que se autodenominaram socialistas ou comunistas, alguns em mais, outros em menos intensidade. Nenhum deles conseguiu de fato evoluir para o comunismo. Aí cada um tem uma opinião, né? Tem gente que diz que é porque os ditadores nunca quiseram perder o poder, então nunca tiraram o Estado da jogada. Alguns dizem que a humanidade ainda não evoluiu para o comunismo, que mesmo que eles tirassem o Estado, alguém ia querer tomar o poder. Outros mais pessimistas já afirmam que a humanidade não serve para isso, que ao contrário, só vai progredir enquanto tiver exploração mesmo, que é assim, a característica do ser humano é essa e acabou. A gente se recusa a viver com essa afirmação. Se recusa. Enfim, não sei, cada um tem sua opinião. Nos próximos vídeos vamos tentar aprender mais aí da União Soviética, ver como era a vida aqui, tentar visitar uns campos de trabalho forçado, umas prisões. Acho que vai ser bem enriquecedor. A gente tem bastante curiosidade sobre esse assunto. E nesses vídeos a gente sempre recomenda que vocês leiam os comentários aí, tem bastante gente que colabora com informação importante. Tem vários professores que acompanham a gente. E se você tem uma colocação interessante ou se eu falei alguma coisa errada no vídeo, corrijam aí embaixo que eu sempre pego as melhores ideias e fixo um comentário no topo. E é isso, galera. Espero que tenha dado aí uma luz. Não tem como não passar pano. E nos próximos dias a gente vai aprendendo junto aí sobre o comunismo, o socialismo, a União Soviética e toda a história da Rússia. Então, até a próxima. Falou. Bom demais. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, presta atenção no que eu vou fazer agora. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo? É o pano que eu tô passando.